alunos do 7º período do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Três Lagoas, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de enfermagem em assistência domiciliar ou home care. A gente viu algumas condições clínicas que são frequentes na assistência domiciliar. Essa aula está dividida em 3 partes, para que vocês acompanhem melhor e gravem bem as condições clínicas, as particularidades da assistência domiciliar em cada uma. Entre as doenças cardiovasculares, a gente tem a insuficiência cardíaca congestiva, a gente tem o infarto agudo do miocárdio, seguido dos cuidados domiciliares, pós-cirúrgicos. Nós temos várias condições clínicas relacionadas ao sistema cardiovascular, mas nós vamos ver um pouquinho sobre 2 que são as mais frequentes no atendimento em home care. A primeira é a insuficiência cardíaca congestiva. Quando ela está descompensada, principalmente, o SAD vai fazer esse acompanhamento, porque nós sabemos que tem pacientes com ICC que vão vivendo bem, dentro das limitações deles, é claro, mas que não precisam de uma assistência direta na sua residência. Entretanto, se esse problema se agrava, descompensa por falta de adesão ao tratamento medicamentoso ou por alguma outra comorbidade, o agravamento propriamente dito da doença. Então, esses pacientes, eles podem ficar internados no hospital. Entretanto, se tiver uma rede bem estruturada de home care, esse paciente pode ou ir para o hospital ou ir para casa, ou o problema pode ser detectado na UBS e posteriormente já ser encaminhado para o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. E o que nós vamos fazer com esses pacientes? Lembrando que o SAD, ele tem uma equipe, nós vamos atuar em equipe, então essas atuações nem sempre vão estar descritas só da parte de enfermagem. Por exemplo, na ICC, é necessário realizar o ajuste terapêutico medicamentoso. Quem vai fazer isso é o profissional médico, e nós vamos fazer o reforço da adesão ao tratamento, orientações ao paciente e à família sobre a necessidade de repouso, como adequar o ambiente para essa pessoa até que ela volte a ficar numa situação compensada, que consiga ir levando a vida normalmente. Então, o médico, além do ajuste medicamentoso, vai fazer a monitoração da função renal. O que é isso? Exames de ureia, creatinina, verificar se o paciente está excretando eletrólitos adequadamente, porque a ICC ela pode levar o paciente a ter edema, retenção de líquido, então por isso é necessário essa monitorização da função renal. Monitorar o peso do paciente por conta principalmente da retenção de líquido e edema. Importantíssimo, o padrão respiratório, a gente tem que verificar a presença de dispneia. A dispneia está em todos os pacientes com ICC descompensada. Observar a saturação de oxigênio, isso é nosso, é da enfermagem. E o profissional fisioterapeuta pode entrar com a fisioterapia respiratória. É muito importante ter a presença desse profissional nesse momento. E, geralmente, aqui está escrito oxigenoterapia em descompensação aguda. É aguda, tá? Desculpe o erro. Na maior parte dos casos também, mesmo que seja uma descompensação crônica, às vezes ele precisa de um oxigênio intermitente em casa, mas nos casos agudos vai precisar obrigatoriamente. E orientar o paciente a evitar ficar deitado, ele tem que ficar com a cabeceira elevada, preferencialmente 45 graus, sentado, não pode ficar deitado em posição supina ou prona o tempo inteiro, porque vai congestionar mais coração e pulmão. Esses pacientes, na verdade, eles nem vão conseguir
ficar muito deitados por conta da dispneia que vai causar. Outra condição clínica frequente que a gente observa no home care são algumas intercorrências devido à trombose venosa. A trombose ela é passível de intervenção medicamentosa, muitas vezes intervenções cirúrgicas também. A gente tem que avaliar nesses pacientes a alimentação, a atividade física que ele realiza, não pode ser uma atividade muito intensa, tem que ficar em repouso. E o médico faz o acompanhamento dos exames laboratoriais, vai prescrever um anticoagulante. Esse anticoagulante pode ser via oral ou pode ser subcutâneo também, dependendo do caso. Se for subcutâneo, a gente ensina o paciente a utilizar adequadamente, assim como a gente orienta os pacientes com insulina para realizar a aplicação. Então, quando for um anticoagulante injetável no subcutâneo, a gente vai fazer essa orientação. Quando o paciente está em uso de anticoagulante, é importante a gente reforçar as orientações de repouso e cuidado em quinas da casa, cuidado para não cair, observar bem a pele, se é uma pele fragilizada, especialmente em pessoas idosas, desidratadas, porque se ele se machucar, se houver algum ferimento, alguma lesão, pode haver um sangramento difícil de cessar. Então, orientar a elevar o membro machucado, se estiver sangrando muito, fazer terapia compressiva por longo tempo, orientar a equipe de saúde caso aconteça. Sempre deixar o cuidador avisado que se houver algum acidente como esse, para avisar a equipe de saúde, mas elevar o membro e fazer a terapia compressiva. Esses pacientes também já estão em terapia compressiva, principalmente de membros inferiores, com as meias elásticas ou faixas elásticas que vão melhorar o retorno venoso e diminuir a possibilidade da trombose. Outra coisa que a gente faz é reforçar, isso daí a gente vai fazer sempre, reforçar a importância da adesão ao tratamento, seja ele medicamentoso ou com medidas comportamentais, como por exemplo repouso, elevação dos membros, diminuir a quantidade de atividades. A gente vê que muitos desses pacientes são bem ativos, eles gostam de caminhar bastante, gostam de andar, de ir ao bar, ir ao mercado, ir à casa do amigo. Então a gente tem que orientar que essas atividades elas devem diminuir para que o tratamento seja mais efetivo. Essas doenças cardiovasculares, elas trazem algumas complicações físicas e psicossociais, tanto para o paciente e algumas outras para o cuidador, para o familiar responsável por ele. Isso inclui a atelectasia, o colapamento dos vasos sanguíneos, dispneia e tosse, devido às vezes ao posicionamento, à congestão cardiopulmonar, derrame pleural, fadiga, que é um cansaço extremo, que o paciente não consegue fazer muitas coisas, especialmente na ICC. A nasarca, que ela é caracterizada por um edema generalizado, ou edema apenas de membros inferiores, tromboembolismo venoso, a imobilidade, algumas lesões de pele em decorrência dessa imobilidade, pelo fato do paciente não querer se movimentar muito devido ao desconforto que ele sente, a dispneia, então pode causar lesão por pressão. O tromboembolismo venoso, como ele interfere na circulação sanguínea de forma correta, ele não deixa esse sangue às vezes voltar, né? Não deixa que o retorno venoso aconteça, então pode haver a presença de úlceras venosas nos membros inferiores, especialmente, é bem comum. Isso vem acompanhado de linfedema,
ressecamento dos pés e das pernas, anemia e sangramentos por conta do uso do anticoagulante de forma crônica. Entre as complicações psicossociais estão alterações no dia a dia da casa, no funcionamento. Às vezes era a pessoa que saía para trabalhar, para prover a família, e isso pode gerar um estresse, uma depressão, tanto do paciente quanto dos cuidadores e os demais familiares, devido a essa situação nova. A dependência, porque o paciente precisa de cuidados específicos, ele precisa que alguém o ajude a realizar algumas atividades essenciais da vida diária. O estresse do cuidador, por vários motivos, às vezes pela dificuldade encontrada na adesão ao tratamento, pela sobrecarga que essas doenças acabam trazendo junto, custo financeiro e social, o absenteísmo ao trabalho, porque essas condições elas interferem sim na vida do trabalhador também. Então, se é um paciente que tem um tromboembolismo, ele vai precisar ficar um tempo afastado até que ele esteja compensado. A mesma coisa acontece na ICC e demais doenças cardiovasculares. Outra condição clínica frequente na assistência domiciliar são as infecções do trato urinário. E essas infecções elas podem ocorrer por diversas causas, de pacientes que já estão muitas vezes em assistência domiciliar ou não. Por exemplo, pacientes que têm a famosa bexiga neurogênica, eles não conseguem urinar, liberar o xixi sozinho, de forma voluntária. A bexiga atua independente, sem os comandos do cérebro. Hoje em dia, o nome correto para isso é disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Esses pacientes eles ficam com uma incontinência difícil de controlar e pode levar à infecção. Hiperplasia prostática benigna pode dar retenção da urina ou incontinência, dependendo de como está sendo manejado, principalmente no pós-cirúrgico pode dar incontinência e antes da cirurgia pode dar retenção. Isso tudo leva às infecções. Cateterismo vesical, seja ele intermitente ou contínuo, de demora, por erros nas técnicas, contaminação, demora para fazer a troca em tempo adequado, também pode levar o paciente a desenvolver infecção do trato urinário. Fístulas enterovesicais, ou seja, tem uma comunicação entre o intestino, entre o ânus e o ureter. Isso pode acontecer em diversas patologias, especificamente as neoplasias, em casos de diverticulite, a doença do intestino irritável, que causam fístulas que fazem a comunicação entre o intestino e a bexiga de alguma forma, e as fezes acabam contaminando o trato urinário. Prolapso uterino grave, litíase ou cálculo renal, o uso de fraldas e a higiene inadequada quando o paciente está em uso de fraldas, dispositivos urinários como, por exemplo, o Uripen. Então, tudo isso daí pode levar o paciente a desenvolver uma infecção do trato urinário. E o que nós vamos fazer na casa do paciente? Nós vimos que são situações, a maior parte das situações são situações graves que já estão em acompanhamento. A gente identifica a causa para tentar remover. Por exemplo, se a gente identificou que a causa está relacionada ao cateterismo vesical, a gente vai revisar as técnicas. Se é um cateterismo intermitente limpo que o familiar faz, nós vamos orientar novamente o familiar, vamos ver como ele está fazendo, vamos acompanhar para orientar que a técnica seja o mais limpa possível quando feita pelo familiar ou pelo próprio paciente. Quando for
feita pelo profissional de saúde, tem que ser uma técnica estéril. Higiene íntima adequada, principalmente para aqueles pacientes que usam fralda ou o dispositivo coletor, como o UriPen, rever a forma como está sendo realizada essa higiene, se esse paciente não está ficando muito tempo sujo, com uma fralda suja, sem troca, ou se só troca a fralda. Muitas instituições já vi isso muito acontecer. Muitos profissionais da enfermagem, inclusive, trocam a fralda e não realizam a higiene. Isso daí é um perigo, porque coloniza as bactérias ali na região íntima do paciente e é muito fácil de subir uma infecção urinária. Quando for prescrito o antibiótico, a gente tem que fazer o monitoramento, a supervisão, para ver se esse paciente está tomando certo a medicação, nos horários corretos. O antibiótico a gente sabe que tem que ter a duração adequada, tem alguns que são 3 dias, outros 5, outros 7, outros 10, né, de acordo com o antibiótico e a bactéria presente. Geralmente, a antibiótico terapia para a infecção urinária é de 7 a 10 dias. Temos medicamentos que precisam ser tomados a cada 6 horas, a cada 12 horas, e esses horários também devem ser respeitados. E nós devemos fazer a supervisão, monitoramento e orientação quanto ao uso correto. Exames laboratoriais para acompanhar a presença da infecção propriamente dita e de resistência das bactérias, porque às vezes o paciente refere sintomas muito semelhantes à infecção e o exame laboratorial vem mostrar a nós que não é uma infecção, é uma desidratação, por exemplo. Então, por isso é importante também acompanhar com os exames laboratoriais. Observar sinais e sintomas de infecção, febre, dor e presença de pus na urina, sangue. Lembrar que muitas vezes idoso, acamado, não apresenta febre. E aí, por uma infecção de urina e com uma desidratação, o idoso não está apresentando muitos sinais, principalmente naqueles que têm demência, que não conseguem explicar muito o que estão sentindo. Isso aí pode causar convulsão também, porque a gente não percebe, muitas vezes passa batido essa infecção. E aí o sinal dela já aparece como uma crise convulsiva. E isso é mais grave ainda, por isso a gente tem que estar atento às formas de higiene, à hidratação adequada, para evitar que chegue a acontecer essas coisas. E pensar uma coisa muito importante: paciente que realiza o cateterismo intermitente limpo ou o cateterismo vesical de demora, eles já têm uma certa colonização de urina, de bactérias na urina própria, que não causam infecção. Então, às vezes, a gente vê que o paciente não tem sintoma nenhum, é um paciente que conversa, ele teve uma lesão medular e ele precisa fazer o uso do cateterismo vesical ou intermitente ou de demora, mas ele faz a cateterização sempre. O que é importante a gente pensar que ali o ureter e a bexiga, elas estão em comunicação com o meio externo, de uma forma ou de outra, mesmo que esteja com a bolsa fechada, a bolsa coletora de urina fechada, mas existe uma certa comunicação, o canal está aberto. Então, esses pacientes já têm uma colonização de bactérias próprias que não estão causando infecção. Então, às vezes a gente vê que o médico faz um pedido de exame de controle e aí vem alguma bactéria. Isso pode ser normal. Se o paciente é um paciente jovem que conversa, que sabe realizar o autocuidado, que não tem maiores dificuldades, que não tem nenhum outro sinal de infecção, a gente tem que pensar que essas bactérias são próprias ali. Isso daí é normal, tá? Pensar que a infecção, ela na maior parte dos casos, ela vai vir acompanhada de outros sintomas,
tá? A gente vai ver pus na urina, a gente vai ver o paciente com febre, com dor. Na maior parte dos casos, apenas aqueles pacientes que são demenciados, que a gente não consegue estabelecer uma comunicação efetiva, aí a gente pode, e que estão desidratados, aí a gente pode pensar que às vezes os sinais da infecção urinária estão mascarados, ok? As complicações físicas do trato urinário, ela envolve a disúria, hematúria, então a dificuldade, a dor para urinar, sangue na urina, lombalgia, dor em baixo ventre, piora da função renal. Então é importante que o médico não peça apenas a urina 1, né, que é o mais comum, e o antibiograma. É importante acompanhar a excreção dos eletrólitos de forma adequada. Sepse, que é uma infecção generalizada, quando passa muito despercebida essa infecção urinária, e o paciente também apresenta outras coisas, ele acaba entrando em sepse, isso é um risco gravíssimo de morte. Perda da capacidade de contração da bexiga, refluxo renal e infecção do trato urinário de repetição. Essas são as principais complicações físicas causadas por infecções no trato urinário. As complicações psicossociais, elas envolvem o isolamento social, depressão, dependência do cuidador, o estresse do cuidador, custo financeiro e social e absenteísmo muitas vezes. Outra condição frequente na assistência domiciliar que a gente encontra durante o nosso atendimento é o surgimento de lesão de pele, ou seja, de feridas, e também algumas outras condições que afetam os tecidos moles, tecido subcutâneo. Os fatores de risco, os fatores associados ao surgimento de feridas são vários. Por exemplo, a síndrome da imobilidade, que a gente viu que é um dos gigantes da geriatria, entretanto, também acomete pacientes com alguma lesão neurológica, alguma sequela. Na síndrome da imobilidade, o paciente não se locomove sozinho, ele vai perdendo os movimentos, vai atrofiando. E então isso é um risco para o desenvolvimento de ferida. Má perfusão tecidual, como por exemplo na insuficiência venosa ou insuficiência arterial, anemia, desnutrição, hipóxia e o déficit cognitivo, justamente por não saber, não lembrar de se movimentar, ou às vezes esse paciente com déficit cognitivo, ele mesmo causa feridas por querer coçar ou por querer apertar algum lugar específico do corpo, principalmente membros superiores, é bem comum. Então, essas feridas, elas também, em geral, já estão associadas a alguma condição que está em acompanhamento na assistência domiciliar, seja ela o SAD, seja ela a estratégia de saúde da família, e aí a gente vai entrar com uma assistência mais intensa para esses pacientes. Alguns tipos de lesões que podem ser encontradas no domicílio durante nossa assistência. As úlceras diabéticas, especialmente no pé, porque o paciente com diabetes, ele perde a sensibilidade e às vezes ele machuca o pé e não percebe, entra um prego no pé dele, ele não percebe. Vai perceber quando já tem uma lesão grande instalada muitas vezes. As úlceras venosas e arteriais, feridas cirúrgicas, feridas pós-operatórias, que pode acontecer delas sofrerem a deiscência, elas abrirem, né, por vários motivos, feridas tumorais, lesão por pressão, a erisipela, celulite e a osteomielite. Todas essas são as feridas e afecções dos tecidos moles que a gente pode encontrar na residência do paciente. O que nós vamos fazer então para eles dentro do SAD, né, ou dentro da ESF, ou numa empresa de home care privada? Nós vamos realizar os curativos, orientar quanto à troca, às vezes não somos nós que vamos trocar,
Dependendo do produto que ele vai utilizar, esse curativo tem que ser trocado 2 a 3 vezes por dia. Outros produtos podem ficar até 10 dias, 7 dias, de acordo com a reavaliação do enfermeiro responsável por esse curativo, pela aplicação. E vamos utilizar produtos que façam o desbridamento autolítico e o desbridamento ou o mecânico, se for necessário. Que é isso? É remover o tecido inviável da ferida. O autolítico por meio de produtos, pomadas específicas, e o mecânico com um instrumento com o bisturi, por exemplo. A avaliação para antibiótico terapia, quem vai fazer isso é o médico, se for uma lesão infectada, com muito exudato purulento, odor forte. Então, a gente solicita uma avaliação do médico para verificar a possibilidade e a necessidade do uso de antibióticos. Medidas compressivas em úlceras venosas, que são as meias e as faixas elásticas, uso de anticoagulantes, e a gente tem que orientar tanto o paciente quanto a família sobre os cuidados no local da lesão, na hora do banho não molhar o curativo, reposicionar corretamente no leito aqueles pacientes com síndrome de imobilidade, verificar a necessidade de mudar a cada 2 horas ou em menos tempo, dependendo do local da ferida e da nutrição do paciente. Vamos orientar como o paciente e a família devem proteger esse paciente. E uma coisa importante, se a gente tiver um nutricionista junto, é melhor ainda, mas o que a gente sabe é que todos os pacientes com feridas, eles precisam melhorar o aporte nutricional, principalmente com relação às proteínas. Então, se a gente não tiver um nutricionista, a gente orienta sobre a qualidade dos alimentos. Nós não vamos prescrever dieta, mas podemos orientar que, se não tiver nenhuma restrição, se ele não tiver nenhum outro problema relacionado à nutrição, alergia, nenhuma restrição, a gente pode orientar para que ele ingira mais proteínas durante o processo de cicatrização. As complicações das feridas, elas envolvem dor intensa muitas vezes, edema no local, anemia, amputação, se a gente não realizar a intervenção correta ou se o paciente não aderir ao tratamento, infecções e odor devido às infecções e piora funcional devido principalmente às amputações ou à dor que aquela lesão causa. Às vezes o paciente tem uma lesão no pé e, devido ao curativo, por exemplo, não consegue trabalhar. Então, leva também ao absenteísmo como complicação psicossocial. Isolamento social, muitas vezes eles ficam longe de outras pessoas, especialmente se eles têm uma ferida grande ou com um odor forte. Depressão, alta dependência, estresse do cuidador e o custo financeiro e social. Constipação intestinal também é um problema que a gente encontra, tá? Essa constipação intestinal, ela vem em decorrência de muitas outras coisas. A gente não vai atender no SAD, por exemplo, um paciente só porque ele tem constipação intestinal. Só não, né? Porque causa um sofrimento para a pessoa. Mas assim como a gente tem falado das outras condições frequentes, a constipação intestinal, nesse caso que a gente vai atender no domicílio, ele está relacionado a outras doenças, por exemplo, as neuropatias, a desnutrição, patologias que causam diminuição de força, especialmente abdominal, uma dieta pobre em fibras, sem saladas, sem frutas, a polifarmácia, síndrome da imobilidade, restrição hídrica e uso crônico de laxantes. Então, tudo isso pode levar o paciente a desenvolver uma obstipação intestinal. Por quê? Por diversos motivos. Por exemplo, as neuropatias, elas podem, dependendo do tipo de neuropatia, ou se for uma lesão medular alta, pode acontecer da peristalse não acontecer, né? A peristalse do intestino, ela para, então o paciente não consegue evacuar sozinho.
Dieta pobre em fibras, o intestino fica parado e ali vai enchendo de fezes, mas não tem a eliminação. Polifarmácia, muitos medicamentos interferem nos receptores, na absorção de água, na reabsorção pelo intestino e causam a constipação também, ok? Então, muitas coisas levam à constipação e na maior parte dessas situações nós já estamos cuidando de alguma condição específica do paciente e a gente se depara com a constipação intestinal. O que nós vamos fazer? Então, orientar novamente sobre a qualidade dos alimentos se a gente não tiver um nutricionista junto. Aumento de ingestão de fibras, aumento de ingesta hídrica, desde que ele não tenha nenhum problema cardiovascular que contraindica a ingesta hídrica ou algum problema renal. Fazer uma massagem abdominal no sentido do intestino grosso para esvaziar o conteúdo do reto. Então, a gente vai fazer uma massagem que começa, pensem na anatomia do intestino. Então, se a gente parar para pensar pelo lado do paciente, não o lado nosso da frente, mas o lado do paciente é do lado direito para o esquerdo, a gente faz essa massagem abdominal para auxiliar na eliminação das fezes, retirada de fecaloma se for necessário, porque às vezes tem um fecaloma ali impedindo a passagem do restante das fezes e a gente precisa retirar. Lavagem intestinal quando nenhuma dessas outras medidas fizerem efeito. Então, o paciente já aumentou a quantidade de fibra, tá fazendo todas as orientações, fez uma massagem abdominal. Isso não é de uma hora para outra, tá? A gente vai orientando até que consiga um resultado. E se a gente fez tudo e não funcionou, então aí o médico pode prescrever a lavagem intestinal, porque nenhuma outra medida surtiu efeito. As complicações físicas da constipação intestinal, ela envolve a distensão abdominal, refluxo, aqui está escrito errado, tá? Refluxo esofágico, porque o intestino já está cheio de fezes e a pessoa continua sentindo fome, porque o estômago esvaziou, mas chega uma hora que começa a haver o refluxo, de tão cheio que a pessoa está naquele momento. Dispneia, falta de ar, diarreia também pode acontecer de ter um pedaço de fecaloma ali obstruindo a saída das fezes e começarem a vazar fezes líquidas, né, a diarreia ao redor daquele fecaloma e ainda assim a pessoa continua constipada. Lombalgia e dor em baixo ventre, a obstrução intestinal e a perfuração intestinal também podem acontecer, são complicações graves, e infecção urinária, especialmente naqueles casos que vai tendo diarreia, que vai vazando um pouquinho de fezes pela fralda ou pela roupa íntima e aí fica muito em contato com a região vesical, com a região do ureter. As complicações psicossociais, elas começam com rejeição do alimento, pelo fato do paciente estar se sentindo cheio, por ele não estar eliminando os alimentos que ele consome, os resíduos, depressão, ansiedade, agitação e nervosismo, estresse do cuidador e do paciente, o custo financeiro e social e o absenteísmo no trabalho. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre os transtornos de saúde mental, que estão presentes em todos os níveis de assistência que a gente for trabalhar, a gente sempre vai verificar pacientes com transtornos de saúde mental, e isso envolve os distúrbios de ansiedade e humor, baixa autoestima, estresse do cuidador, depressão, a síndrome do pânico, delírio persecutório, abuso de álcool e outras substâncias ilícitas, as psicoses e a demência. E isso a gente pode observar também em qualquer faixa etária na assistência domiciliar, inclusive em crianças, que é frequente a gente encontrar depressão e distúrbios de ansiedade.
O que nós vamos fazer no domicílio da pessoa? Reconhecer os sinais e sintomas, porque muitas vezes passa batido, o familiar já está acostumado com aquele tipo de humor da pessoa, então às vezes eles não percebem que se trata de um transtorno, como por exemplo depressão, ansiedade. Eles percebem quando são coisas mais graves, como a psicose, por exemplo. Então a gente vai reconhecer sinais e sintomas dentro do domicílio, orientar os familiares, reforçar a adesão do tratamento medicamentoso, que vai ser prescrito pelo médico da equipe, o acompanhamento psicoterápico, quando houver o psicólogo na nossa equipe, senão a gente solicita o apoio, reforçar e supervisionar sempre a adesão do tratamento, verificar se o paciente está tomando a medicação de forma correta, a dose, se não está jogando fora, reforçar que o paciente tenha laços afetivos e de confiança com os cuidadores. Nós também precisamos conquistar a confiança da família inteira, dos pacientes, dos cuidadores, para que a gente possa prestar uma assistência melhor, mais individualizada e com mais respeito e confiança por eles. Orientar os familiares a reconhecerem os sinais e sintomas, principalmente se o paciente estiver em crise, e reportar à equipe de saúde, falar para nós, para que a gente vá fazer uma visita, reforce a adesão ao tratamento, às vezes alguma medicação precisa ser trocada. Então é importante que a gente tenha estabelecido esse vínculo com os familiares. Entre as complicações físicas dos transtornos de saúde mental, algumas delas são a piora clínica e funcional, desnutrição e desidratação. Muitas vezes o paciente perde o interesse por si próprio, então ele não quer comer, ele não quer sair do quarto, não bebe água, e isso pode ter complicações físicas em decorrência da patologia, acidentes, agressão física muito comum, especialmente em delírios, em psicoses e uso de substâncias ilícitas ou do uso de álcool, e em casos mais graves e sem um acompanhamento adequado, o suicídio, infelizmente. As complicações psicossociais são estigmas, principalmente ali da vizinhança, das pessoas que moram no bairro, porque colocam como uma pessoa com psicose como louca ou doidinho. Então, isso é um estigma que acaba levando ao isolamento social, tanto da família quanto do paciente. A perda da autonomia do paciente, porque ele muitas vezes ele tem esse desvio, esse distúrbio que não permite que ele tenha um contato com a realidade de forma adequada, comprometimento do autocuidado, um paciente que muitas vezes não tem interesse por se cuidar, ou não sabe, ou não consegue realizar o autocuidado, o estresse do cuidador pela sobrecarga que a doença causa, custo financeiro e social, e também o absenteísmo. As matérias que nós estamos discutindo nessas aulas, elas estão no caderno de atenção domiciliar volume 2, vocês têm lá ele, fica como material complementar se vocês quiserem ler mais, saber mais sobre o assunto. Essa aula é para que vocês conheçam e saibam como atuar na casa dos pacientes com essas condições clínicas. Caso vocês tenham dúvidas, como sempre, vocês podem me procurar pelo e-mail ou pela área do aluno. Eu estou sempre disponível para conversar com vocês e espero que vocês tenham aproveitado mais essa aula. Um abraço, até semana que vem.